Bom dia, menino! Bom dia, menina! E aí, tudo bem? Olha eu aqui no seu domingo de manhã pra gente bater um papo legal. Você sabe, né, que quando eu chego na sua casa neste horário é pra gente trazer pessoas. E essas pessoas trazem história. E quem é e qual é a história que vamos contar hoje? Olha, eu vou falar muito pouco dele na minha apresentação porque eu quero conhecê-lo junto com você. Mas eu vou falar, um grande farmacista, olha, faz parte de uma grande família daqui da cidade de Poções. Eu vou até resumir logo, ele ama cordel, então nós vamos passar aqui pelo cordel. Vamos contar também um pouco a história de Paulina Maria de Jesus, quem é que não conhece a figura ilustre de Poções. No bate-papo em off com ele, ele me apresentou a proposta de trazer muita coisa para você aí. Então eu vou receber agora com todo prazer, na minha casa, claro, e na sua casa, Juarez Macedo. Vem pra cá, meu querido. Bom dia, Zezinho, foi um prazer. Digo mesmo, seja bem-vindo, viu? Graças a Deus. Vamos falar de muita coisa hoje, né? Vamos agradecer ao nosso Pai Eterno, amém, por conceder essa prosa. Que coisa boa. Vamos nos sentar, fique à vontade. Obrigado. Ô, Juarez, acordar cedo sempre é de praxe ou não? Acordo 6 horas da manhã, vou à academia. Tá bem, vamos chegar nessa academia agora. Juarez, é um prazer ter você em minha casa, viu? Eu fico feliz em saber que você se simpatizou por esse quadro, por esse programa que tem ido a tantos lugares. E nossa obrigação aqui é contar histórias e saber histórias. E eu quero saber da sua história. Eu quero saber lá do seu berço. Me fala sobre sua família, quem são seus pais, onde você nasceu. Me fala um pouco. As pessoas devem estar imaginando que você é de outro país, né? Descobre agora, gente. Zezinho, eu sou um rapaz latino-americano, vindo do interior, sem parentes importantes, sem dinheiro no bolso. É brincadeira, só para quebrar o gelo. Sim, meu querido. Zezinho, eu sou filho de seu Tim e Dona Zilda. Seu Tim do Araçá, aqui próximo. Seu Tim é da família Oliveira, de Lagoa do Terto, município de Planalto. E minha mãe é da família Macedo, aqui de Planalto, de Poções. Macedo é a mesma família de Miriam? Miriam, eu sou primo carnal de Miriam, eu sou sobrinho de Dona Lídia. Minha mãe então vai assistir esse programa, ela vai ficar conectada nesse programa agora, viu? Nossa fase de infância, eu não vou perguntar a idade, mas eu acho que nós temos quase um mês aqui parado de idade. Não, tem, você está muito jovem. Eu sou velho, que você está jovem. É Mas onde foi que Juarez estudou aqui em Poções? Jazinho, é o seguinte, eu cheguei aqui em Poções em 1968. Meu avô comprou uma casa em 66, aqui na Rua da Conquista, próximo aqui. E ele trouxe, meu avô era um homem semi-analfabeto, porém muito inteligente, o homem não sabia ler nem escrever, porém com a cultura roçariana muito ativada, né, muito ativa. Ele disse, meu pai é filho único, né? Meu pai é filho único e meu pai teve alguns dias de escola, porque naquela época era difícil na roça. Ele disse, eu quero deixar meus netos têm que se formar, ou sei lá, ou fazer, ou tem que estudar ler e escrever. Aí ele trouxe aqui pra gente, para a Escola de Áurea. A Escola de Áurea é uma escola particular. Aquelas dos banquinhos, né, que o povo sentava. Dona Áurea, lá na Rua do São José. Dona Áurea é irmã de Nadir, não sei se você se lembra, Nadir lá na Rua de São José. Tia Áurea, lembro. Tia Áurea, lembra, né? Lembro, sim. Aí era amizade, ele trouxe pra gente, nós ficamos um ano morando na casa dela. Estudamos, né? Naquela época era o ABC e a cartilha. A Áurea, que era esposa de Galego, que era o me recordo muito bem. Galego era o guarda municipal. O responsável pelo trânsito, né, Isso, rapaz? É bem galego, a gente precisa bem galego. E aí retornamos para fazenda, eu nasci aqui na fazenda São Felipe, próximo daqui, a aproximadamente 12 quilômetros, depois da Barrinha, o pessoal fala de Seu Conde. Lá do lado do Pavão. Isso, exatamente ali. Eu nasci ali com um casarão, aí tem várias janelas e portas. Essa casa está em pé ainda? Está em pé. Sempre passa aí, quando eu passo, eu não passo muito próximo para não chorar, né? De saudade das minhas raízes, né?
E aí, meu avô, muito preocupado, como eu falei anterior, ele contratou um professor de Planalto para ensinar a gente durante um ano, para alfabetizar. Graças a Deus, eu e minha irmã mais velha, Elisete, nos alfabetizamos. E aí nós fomos para Lagoa de Terto. Olha, rapaz, essa vida. Meu avô nos conduziu para Lagoa de Terto. Eu e minha irmã, Lagoa de Terto é um povoado depois de Planalto. Eu já ouvi falar na Lagoa de Terto. É, não sei Lagoa de onde fica. Terto, porque tem uns parentes dele lá, nós ficamos um ano. Lá, a professora do município, tá tudo legal. E lá nós conseguimos, eu e minha irmã, conseguimos terminar o primeiro grau, primeiro ano primário, né? Primeiro, segunda, terceira e quarta, depois quinta, sexta, sétima, quarta, né? oitava. Era até oitava. Até oitava. Hoje tem um tal de nono ano, as coisas mudaram muito. Mudou hoje. muito. É. Você até que me ajuda sobre isso. É que eu dois, fiquei é um muito- se ajudando aqui. Entendeu? Aí meu avô comprou a casa aqui na Rua da Conquista e nós viemos para cá. Já entrei no segundo grau, no segundo ano primário. Segundo ano primário no Isaías Alves. Isso aí, as Alves, Ah, que era a grande foi. escola, né? Era eu e minha irmã Elisete no segundo ano, porque, veja só, até no meu livreto aqui tem o seguinte, meu pai, quando os filhos nasciam, meu pai só ia registrar depois de alguns anos. Tinha isso também, né? O que aconteceu? Foi registrar aqui, nosso registro civil, para matricular. E naquela época tinha uma lei que só podia matricular a criança até 10 anos no segundo ano. Aí meu pai teve que diminuir um ano. Eu nasci em 59, porém, nos meus documentos é 1960. Isso eu perdi um ano de ano. aposentadoria, né? Que tristeza pra tu. Que tristeza. Aí eu estudei no Isaías Alves com a professora Glorinha. Professora Glorinha. Glorinha Macedo? Glorinha Macedo, filha de seu Liquinho, né? Me dá sua xícara e eu tomo a minha. Já a minha já tá preenchida. Posso tomar? Deve? Porque tá Nossa, caro agora o você me dá a café. sua, por favor. O café tá muito A gente caro. faz a troca. Mas custa quanto? Nada. Aqui é de graça. Ah, tá certo. Não, fica com o chá. Fica com o... Café tá muito caro. Aí, meu querido. Eu também comentei com você que você faz parte de uma grande família. Eu queria que você me falasse de que grande família você faz parte. Ó, a grande família de... É duas, né? Porque a Macedo é duas. enorme, né? Agora você entrou para uma outra grande família de Poções que eu queria que você entrasse nesse contexto, para a gente descobrir. A família, por exemplo, da minha mãe, a Macedo, são a família enorme, né? Tem minha tia que mora aqui, algumas tias, tem 3 tias. Tem Beta, Flori e tem Cinha. Minha tia Cinha é mãe de Neuto, Miriam, Noélia, Neide, Walter, Cizenando, essa turma toda, né? Minha mãe. E meu pai é oriundo da Lagoa de Terto, que é município de Planalto, da família Oliveira e Silva. Sim, É. entendi. A família é grande também. Você foi casado com... Eu casei com Maria Tereza, que é uma das filhas do Tenente Celino. Das 10 filhos, 5 filhas, eu fui o primeiro a casar. E meu sogro era delegado na época. Delegado em Botuporã, no sertão da Bahia. E eu fui pedir a mão de casamento e delegado. Não é fácil não. E aí? Aí ele falou, não, tem que casar. Vai casar com minha filha e tal. E foi um trabalho danado, mas porque você sabe, o militar ele é muito rigoroso, né? O regime, a disciplina. Eu fui o primeiro a casar. Casei em 1900, não posso errar a data, viu? Eu casei em 4 de novembro de 1981. Quem era seu sogro? Tenente Celino. E naquela época, você chegar assim, qual foi a postura que você conseguiu chegar assim? E aí, tenente, eu preciso da mão da sua filha em casamento? Medo. Foi medo. Não, porque todo mundo falava que o tenente Celino era Rigoroso, delegado, rígido. Ah, foi medo, tremendo. Aí começamos a namorar na praça.
Depois da praça a gente ia para o Chamuscão. É seu tempo, não? Não, não é do meu tempo. Se você é do tempo, eu chamo os cão. Oxe, eu sou velho, irmão. Tô com 65 anos. Eu chamo os cão onde é a Ótica Poções hoje? É a farmácia de Amorim ali. Ali na hoje central. Inácia do tempo do Chamuscão. Meu Deus do céu, muito tempo. Juarez, você saiu de Poções quando? Eu saí de Poções em 1985. Cheguei a Planalto 10 de outubro de 85. 1985. Eu comecei a trabalhar. Você quer saber da... Eu quero saber o que te levou a sair de Poções. Qual foi a real necessidade? Você quer saber o que eu trabalhei, não? Exatamente. Aqui você trabalhou em quê? Eu comecei a trabalhar... Aliás, eu comecei a trabalhar na roça. Montando a cavalo com meu pai, com 5, 6 anos de idade. E o que tu fazia com 5 anos de idade? 5 anos de idade eu tocava cavalo para puxar moenda, para fazer farinha. Aquele do cavalo fica girando? Exatamente. Tu com 5 anos de idade? 5 anos de idade eu puxava, não, eu tocava. A longarina ficava aqui, era abaixo da longarina. Eu tocava o cavalo, 5, 6 anos de idade. Veja só, os pais faziam isso. Isso é loucura. Meu pai, ó. Pai nenhum faz isso com o filho mais, viu? E aí eu comecei 6 anos de idade, 7, comecei a montar cavalo, ajudar meu pai criava gado. E aí nesses 7, 8 anos de idade, nessa que eu te falei, já falei, nessa ida e volta para a escola Lagoa de Terto, depois Áurea aqui, depois voltamos para aqui. Com 10 anos de idade, definitivamente eu mudei para cá. Eu só ia para retornar para a fazenda São Felipe, na época de férias. As férias eram prolongadas. Naquele tempo, parece que era 3 ou 4 meses de férias. Entendeu? Porque você passava de ano, você estudava logo para ir para a roça. Parece que era mais curto o período, né? Aí eu trabalhei com 10 anos de idade. Eu vim trabalhar com o seu Olímpio Lacerda da Rolim, que tinha a farmácia Sudoeste, lavando vidrinhos ali e lavava os vidrinhos, adicionava o mercúrio cromo, mertiolate, ali as coisas nos vidrinhos, tampava para vender, entendeu? Porque tinha algumas coisas... Vocês dosavam o mertiolate? Dosava. Tinha uma balança de precisão. O seu Olímpio tinha uma balança de precisão que ele pesava os produtos também, pesava tudo, pesava e colocava, a balança pesava e ele adicionava nos frascos, e a gente vendia os frasquinhos. Juarez, você tinha quantos anos quando você estava nessa farmácia? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Aí hoje vamos em 10 anos fazer isso para ver o que acontece. Tu já percebeu? Tu morreu por causa disso? Morri não, estou vivo, estou com 65 anos. Tá vendo? Hoje a gente não pode nem botar o menino para poder pegar lá que não pode. Então, e aí tu foi indo? Aí trabalhei com 14 anos de idade, eu fui pro balcão. Aí já fui pro balcão, trabalhava eu e Pedro Braga. Você lembra de Pedro, né? Eu lembro, seu Pedro. Eu e Pedro Braga. Trabalhamos com Pedro Braga, 15 anos, 16, 17. Aí Pedro Braga saiu, montou uma farmácia e eu fiquei na gerência, praticamente na gerência. Armando veio de Salvador e começou a administrar a farmácia e tal. Aí Armando chegou cheio de problemas e tal, acabei saindo. Eu saindo, aí eu fui recensear, em 1980, eu fui fazer o recenseamento do IBGE, né? Aí, em 80? Em 1980, eu fui recensear. Peguei aqui uma região aqui do Caetano, fiquei lá uns 2 meses. Poções, Caetanos e Bom Jesus não eram emancipados. Você saía daqui até o Rio Gavião, que era divisa. Poções dividia com o Rio Gavião. Meu Deus. E dividia também com Boa Nova e dividia com Anagé. Imagine. E qual era o meio de transporte que você costumava chegar até esses locais? Perna, 2 pernas. Meu Deus do céu. Quando você encontrava um cavalo, um caminhão que lhe dava carona, mas a maioria ia de pé, com a mochila nas costas.
e levava sua comida, sua carne seca, seu jabá e o arroz lá e fazia pra gente. Era uma aventura, eu gostei. Nessas idas e vindas no IBGE, o que você tirou de mais interessante? O que você trouxe de mais proveitoso? Mas isso você vai me falar no próximo bloco, nós vamos para os comerciais, já já a gente volta, tá bom? Gente, estou aqui ó, com o Juarez Macedo, farmacista, cara muito legal, contador de história, e a história que está contando aqui é a dele, porque ele é filho de Poções, e já já ele volta para terminar essa história com a gente, tá bom? Vida saudável e panificadora conquista, aqui no Café com Zé. Oi, gente, estamos de volta porque o papo aqui tá muito bom. E você sabe, se é história, o Café com Zé sabe contar. E qual é a história que você gosta de ouvir? Ouvir? É justamente essa daqui. Juarez, e aí você foi para Nagé, você foi para Caetano, lugares extremamente aquecidos, né? Tudo bem, naquela época o globo não estava tão quente como está hoje. Mas você me falou que tinha dificuldades em ir. Mas eu sei que diante das dificuldades, a gente também absorve muita coisa boa. Seja com as pessoas, seja com as próprias dificuldades. E me fale, o que você tirou de mais proveitoso nessa dificuldade que era justamente o IBGE? Se é assim que você acha dificuldade. Você teve dificuldades em 1980, né? 1980, agosto, julho e agosto, foi um período muito quente, muito seco, entendeu? Você tinha dificuldade para tomar banho. O banho era banho de pincel, né? Explica pra nós o que era banho de pincel. Banho de pincel. Você molha o pincel de fazer barba. Nossa. Não era sério, estou dizendo sério, nem todo dia você tinha água para tomar banho, não. 1980, a seca assolou muito naquela região. E você não encontrava, você tomava um banho, ia jogar fora, a pessoa disse, não jogue fora não, que isso aqui eu vou molhar a planta. Não dava animar, porque podia morrer, né? Intoxicar, mas molhar as plantas. Foi dificuldade muito. E eu aprendi muita coisa, essa cultura do sertão, esse sertão aí de Caetano, de Riachão do Gado Bravo, Rio Gavião, que eu não conhecia. Encontrava assim pessoas, por exemplo, eu encontrei um garoto com 8 anos de idade, num lugar, não sei se você chama-se, o pessoal chama de adjunto ou não sei outro nome que fala adjunto, é aquele que você, hoje não faz mais isso, né, porque é até proibido, mas eles cortavam o mato para fazer a roça e juntava as pessoas da região e não cobrava, entendeu? Mutirão, hoje é mutirão, fazia mutirão, né? Hoje não faz mais isso porque hoje não pode mais desvastar a floresta, né? Para fazer a roça. Então você chegava num lugar, era bom porque você chegava num lugar, o seguinte, tinha aqueles tachos, aquelas panelas de comida, você estava levando na mochila uma carne seca de muito tempo. Aí você chegava lá e tinha uma fartura, né? Aqueles caldeirão de barro, de comida, de arroz, de macarrão. Aí você chegava ali, era uma festa, você dava até vontade de ficar lá, né? Aí você encontrava aquelas pessoas solidárias. A qualidade do povo da Caatinga. A qualidade, né? Da Caatinga, do sertão, muita solidariedade, né? E aí eu encontrei um garoto com 7 anos de idade, tocando um acordeão maior do que ele. E aí tocando, ele disse, você sabe ler? Ele disse, não sei ler, não. Como é que você aprendeu as notas e tal? Ele disse, não, é porque eu vi fulano de tal que morava aqui, foi para São Paulo, eu vi e aí consegui pegar as notas, as partituras e tocava essa acordeon. Eu fiquei encantado com aquilo, passei o dia inteiro, à noite, dormi nessa casa. E outras coisas também, outros fatos que a gente chegava no sertão é a cultura. Eu falo assim, a cultura sertaneja, a cultura catingueira. Você gosta de cultura, não gosta? Gosto, adoro cultura. Me fala como foi você sair justamente dessa paisagem fantástica que é a Caatinga, dessa riqueza, dessa resistência que é a Caatinga, e de repente você pousar na Terra Santa. É uma diferença muito grande. Diferença. A Terra Santa é seca também, mas não tem Caatinga, né? O clima, né? Nós saímos daqui, 80 pessoas, o padre
Estevão, que hoje é bispo, né, lá de Rui Barbosa. 80 pessoas saíram. Poções, Planalto, Nova Canaã, Iguaí, Salvador e outras pessoas. De Planalto foram 9. Nós saímos em novembro de 2010 e saímos para Terra Santa. Posamos em Lisboa. Lisboa, fizemos um tour durante o dia. Lisboa é a cara da Avenida 7 ali, acho que eles pegaram. Tem uma avenida lá que eu não me lembro o nome, que é a Avenida 7. O português pegou e disse, ó, vamos construir a Avenida 7 lá em Lisboa, né? E Lisboa, depois de Lisboa, nós fomos para... Pegou um voo de 2h30 para Roma. De Roma nós ficamos 1 dia e meio em Roma. Nós visitamos o Vaticano e tal, muito bonito. Aquela Catedral de Pedro é um espetáculo, viu ali? E outras igrejas também, né? E depois fomos para... Fomos para Assis, a cidade de Assis, onde nasceu Clara e Francisco. Aí de Assis, voltamos para Assis, que é uma correria, viu? Por isso que chama Francisco de Assis. Francisco de Assis. Acabei de aprender. Francisco e Clara, Santa Clara. Eu nasci no dia 11 de agosto, dia de Santa Clara. Clara foi a companheira de Francisco de Assis, né? E Assis é uma província de uma cidade que eu não me lembro o nome, assim, me passou. Foi 2000, eu não me lembro o nome. Sim. E depois nós saímos, Roma, já de madrugada, já 2h da manhã, um voo para Tel Aviv. Tel Aviv é a capital administrativa de Israel, que é a capital antiga, né? É Jerusalém. Aí a gente foi de ônibus. A maioria, porque Israel é um país pequeno, pouca cidade, né? E um território pequeno. A gente ia de ônibus. Nós saímos de Tel Aviv de ônibus, passamos no deserto da Judéia, camelos, paramos na frente, um lugar verde. Falei assim, que é isso? Que estranho. No meio do nada, no lugar. No meio do nada. Aí o motorista parou, o guia disse, vamos visitar aqui uma plantação de bananas. Banana aqui? Aqui no deserto, bananas. Aí cada caixa de bananas, aí o sistema de irrigação, aquelas gotinhas ali que pingam o dia todo, sistema de irrigação, bananas. Lá na frente, tâmara. E próximo ao Rio Jordão, que fica já na região de Jerusalém, Jericó, naquela região ali, plantações de uva, que é a videira, que Israel produz uva, né? Interessante, né? O Brasil, um país tão rico, com terra fértil, e não é produtivo, mas não é explorado. Pra você ver, né? Israel, Zezinho, é o país de tecnologia de irrigação maior do mundo. Você vê que eles vêm sempre aqui, ó, no Nordeste aí, faz sistema de irrigações aí e tal. Eles não podem muito, tá? Essa questão de invasões e tal. Legal. E aí você ficou quanto tempo lá nessa sua viagem? 15 dias. 15 dias? 15 dias. Você achou um custo alto ou um custo médio? Custo médio, porque naquela época eu troquei dólar de 1,75. Hoje está quanto? Não pula vamos pular essa parte? Não é bom não, amigo, porque senão a economia pode bater aqui, a bolsa pode explodir amanhã. É 1,75. Eu comprei muitos presentes e tal. Deve ter gastado naquela época 8 mil reais, né? Hoje deve ser mais de 20. Ou mais. Ou mais. Você sempre foi cristão ou você alternou sua religião? Tem muitas pessoas que vão, que vêm. Você sempre foi o mesmo segmento? Eu percebi que quando você chegou no programa, você louvou a Deus, né? Isso é muito legal e muito bom. Me fala um pouco da sua religião, assim. Eu nasci em um berço católico. Meu pai e minha mãe, católicos. Minha mãe e meu pai participavam de
de programas de religiosos, Maria, Legião de Maria, tal. Um berço católico. E eu participava das missas aqui, naquela época do padre Monsenhor Honorato. Beliscou você, ele? Ele lhe beliscou? Beliscou, eu falava alto, ele não escutava, o aparelho dele, aquele barulho e tal. E eu sempre estava na igreja. Antes da missa, eu ficava com curiosidade de entrar na sacristia, ficava olhando as fotos. Assim, quem é esse? Esse é o Papa Fulano, esse aqui é o bispo, tá? Tinha um sacristão que era amigo meu e ele sempre me falava, esse aqui é isso, aquilo. Eu tinha aquela curiosidade, né, de ver que é questão de horta e tal. Inclusive eu até não servi no altar como coroinha. Hoje não é coroinha, aquele sacristão, né? Não servi no altar, mas eu ajudava ele a levar as coisas e tinha aquela curiosidade. Repetindo, eu nasci em um berço católico. Quando eu fui a Planalto, aí eu já conheci o padre Tobias. O padre Tobias já nos convidou para a gente já participar. Aí veio o padre Gildeí, nós ingressamos no movimento familiar cristão, depois pastoral do dízimo. Sério, aí um dia o padre falou, você tem mais cargo aqui do que o bispo tal no Vaticano. Eu falei, vamos diminuir esses cargos para não ter tempo. Está colaborando demais. Não estou sobrando tempo para os filhos, o filho era adolescente. Tá entendendo? Tô entendendo. Aí o movimento familiar cristão, depois veio o SCC, quando o padre Maírton, ele tomou posse. Em 2016 ele criou o SCC. Nós fomos 5 casais para a Vitória da Conquista, para as Graças. E aí teve a formação. Em 2017 ele implantou em Planalto o SCC. Eu participo até hoje, porém o SCC depois da pandemia, ele deu uma caída, só tem um grupo, um ciclo que funciona, eu diria assim, reúne só, mas tinha 6 ciclos. Você chegou em Planalto quando? Você mencionou Planalto, me fala quando foi que você chegou em Planalto, qual foi a data? Eu cheguei em outubro de 1985, eu abri a farmácia. Já tinha farmácia na cidade na época, você se recorda? Já, tinha duas farmácias. E quando chegou sua farmácia com uma proposta nova na época, qual foi a reação das pessoas? Tá chegando antigamente era farmacêutico, nem é farmacêutico, né? Mas chegou um farmacêutico novo, e aí? Qual foi a sensação das pessoas? Eu cheguei em Planalto, meu pai já era oriundo de lá, porque a família dele de lá. E meu pai já conhecia as pessoas, e aí ele ia para a farmácia comigo e apresentava as pessoas. E aí eu conheci as pessoas que eu trabalhava aqui. E aí eu fui com o nome de Olímpio Rolim. Trabalhou com o seu Olímpio. E nem falou de Fábio para eles, né? Hein? Você trabalhou com o Fábio também, né? De seu Olímpio e Fábio, né? Aí eu fui com os dois, né? Meus dois mestres. Meus dois mestres eram discípulos. Respeito. Entendeu? Aí isso aí, eu cresci. Eu fui o primeiro a levar um aparelho de aferir a pressão, um tensiômetro, que farmácia não tinha. Lá tinha um posto de saúde, não é PSF não, naquela época não tinha. Um posto de saúde, o Dr. José Schittini, ele atendia lá. Atendia de segunda a sexta. Porque também não aguentava um médico trabalhar 7 dias por semana atendendo, né? A demanda era grande. Embora a cidade menor. No final de semana eu era o médico. Só não fazia os procedimentos médicos, mas a indicar o remédio e fazer aquilo que... Pedir a Deus para dar tudo certo, né? E não tinha muita questão de só com receita, né? Hoje em dia muita coisa só com receita, né? Antigamente se eu precisasse de um Bactrim, chegava lá na farmácia e eu conseguia com mais facilidade. Hoje as pessoas, antibiótico só vende com receita. Hoje tem um certo cuidado maior com tudo isso. Mas antigamente era mais tranquilo, né? Era. Naquela época, nos anos 70 e tal, os remédios psicotrópicos
tarjas pretas e sujeito à retenção, sempre foi com a receita. Sempre com receita. Os antibióticos não, os antibióticos foi de alguns anos para cá. Aí que mudou o Que a protocolo. Anvisa, Né? a protocolou a Anvisa é vendido com a retenção da receita. Os antibióticos hoje você só compra com a receita. Entendi. Mas naquela época não. Naquela época você aplicava benzetacil na farmácia. Era, hoje não. Você imagina a reação. O que acontecia? Você também foi presidente da CDL de lá, né? E nós vamos Foi. falar disso no próximo bloco, porque tá todo mundo querendo saber de você. O cara tem história, viu, gente? E rapidinho já tô voltando, tô indo em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista, que faz o café com Zé. Oi, gente, estamos de volta. Tô aqui com o Juarez Macedo, batendo um papo com eles, conhecendo a história dele, né? E ele que foi presidente da CDL, né, meu amigo? Agora me fala, como foi essa experiência? Como é que é ser presidente de uma CDL, de um comércio que está assim, sabe, na fase do seu crescimento? Ô Zezinho, 2004, alguns comerciantes, lojistas, tinham ensejo de criar a CDL de Planalto. Poções, tinha criado a CDL, Barra do Choça. Aí eu procurei o presidente de Poções aqui, né? O saudoso, pô, me esqueci agora da ótica. André, desculpa. Nada. Obrigado. André, procurei André e o de Barra do Choça, Conquista. Aí ele nos orientou, né? A CDL, ela é implantada assim. Aí começando os trâmites legais e tal. E depois nós criamos a CDL, ela foi inaugurada em 1º de abril de 2004. 2004. Bem né? dia da mentira, né? Mas Dia da mentira. mas deu Ela certo. começou em 2004, mas com 25 lojistas. Graças a Deus a CDL está em pé até hoje. Que bom. É uma semente que eu plantei, floresceu, deu uns bons frutos. Eu tive 3 mandatos, depois hoje 3 mandatos, hoje está com Ingrid, graças a Deus ela está fazendo uma excelente administração. Que bom. Então vamos falar um pouco do cordel, sobre que você é encantado, né, pela literatura de cordel, né? De onde veio esse encanto pelo cordel? Zezinho, o cordel é porque meu pai, ele comprava aqui na Feira Livre de Poções, ele comprava os livretos de cordel. Era pendurado nas barracas, né? Cordel, chama cordão, aqueles cordelzinhos. E ele comprava e lia pra gente, eu na infância, né? E eu me lembro um cordel de a Donzela Teodora. Ela foi em 1900 e não me lembro de ele foi editado por um português, fulano de tal Gomes, português. Aí a história dela é que um mercador, um comerciante, comprou uma escrava e depois esse mercador, que é comerciante, ele faliu. Quando ele faliu, ela disse, olha, você me entrega para ele tinha ela como filha, né? Você me entrega ela para o rei e o rei vai fazer uma sabatina. Se eu ganhar na sabatina, aí eu vou ganhar muito dinheiro e você vai voltar a ser rico. Aí ele ficou rico. E a história vai, né? Ele contava isso pra gente. Aí eu fiquei gostando de cordel. Eu gosto da literatura de cordel. O Nordeste, literatura de cordel é um literário de gênero literário que fala da cultura nordestina, da roça, tá entendendo? E tudo, da política também. Ela é em versos rimados. É versos rimados. Esse livro, por exemplo, não é cordel. Esse livro, ele parecido com cordel, porque a capa dele é xilografia, né? Parecido com cordel. Márcia Azevedo, ela é autora do livro, ela ia fazer em cordel, mas já tinha feito, já tinha confeccionado a capa, ficou parecendo com cordel, né? Mas não é. Aí eu estou te oferecendo. É meu? É seu, é seu. Aí quando eu completei 40 anos... O menino que virou farmacista e trocou ácido por santo. Sabe por quê? Quando eu abri a farmácia, era a farmácia Cometa. Lembra daquela época do Cometa, de Halley, tá?
Lembro que o mundo vai acabar, a cauda vai batendo em nós, meu Deus. Cometa de Halley. Aí eu abri em 1985 a farmácia Cometa de Halley. Depois, com o tempo, eu mudei para a farmácia São Mateus. Por isso que ela colocou o menino que trocou o santo. Trocou entendeu? o santo. Aí o Nordeste em si, de Sergipe para lá, né? Todas as escolas, ela é implantado o cordel para que as crianças, os alunos conheçam. A Bahia eu não sei o porquê, não sei a razão porque a Bahia não leva para as escolas a literatura de cordel. Deveria, né? Deveria, né? Você vê que o Norte também, em São Paulo, um dia desse, teve um congresso lá de cordelistas. Pula aqui e deixa a Bahia, entendeu? O maior desejo meu é que a Bahia, que a Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, leve para as escolas a literatura de cordel. Você ficar sabendo. Então, portanto, foi dessa época que eu comecei Eu não escrevo. Eu gosto do cordel, não escrevo nada. Esse livro, a autora é Márcia Azevedo. Legal. Eu não escrevo, não sei. E sua família lhe apoia no cordel? Lhe apoia na vida? Lhe apoia em tudo? Eu gosto da cultura, da música popular, eu gosto das músicas de qualidade, entendeu? E a família vai junto, né? Tereza até que não gostava, mas hoje ela vai. Tereza vai? Vai. Tereza mandou um recado pra você pode ver. Tereza é sua esposa, né? Não tem outra Tereza, não. Só sua esposa que é Tereza, né? Então vamos ver o recado da Tereza. Só tem para falar de Juarez, esse homem maravilhoso, uma pessoa incrível. Juarez é uma pessoa muito culta, ele gosta muito de cultura, é um farmacêutico maravilhoso, serviu a comunidade aqui em Planalto por muitos anos. E eu tenho certeza que ele se doou, deu o melhor dele para todos. É um marido maravilhoso, um pai exemplar, um homem de muita fé em Deus, um homem que a todo momento está sempre contrito a Deus, é muito temente a Deus e ele gosta muito de cultura. É uma pessoa assim, alegre, gosta de falar piadas, gosta de rir, gosta de deixar as pessoas felizes. Ele é um ser humano incrível, que eu amo muito. Ele está aqui em Planalto há alguns anos e eu garanto que a comunidade planaltense tem muito a agradecer a ele. Eu amo muito. Aí eu chamo ela de Rá. Chamo ela de Rá. Minha esposa, Tereza. Você sabe por que Rá? Não. Vai saber agora. Aqui tinha um senhor que chamava Domingos, Dega. Não sei se alguém lembra de Dega. Dega. Tomava umas cachaçinhas. Das Virgens? Eu sei quem é Dega. Delgado. Delgado o nome dele. O nome dele era Domingos. Domingos Delgado. Não, Domingos, o apelido era Dega. Dega. Ele trabalhava no... É pai dos meninos que mexem com televisão. Eu chamava ele de Mata-Rato. E eu de Delgado. E Dega era o seguinte, Dega, meu cabelo, quando cortava ele arrepiava. E ele me chamava de cabelo de rasga-fronha. Aí cabelo de rasga-fronha, e depois nós começamos a chamar. Eu chamo ela de Rá, ela me chama de Rá, de rasga-fronha. Mas desse amor nasceu quem? Nasceu Périx e George Lucas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou conhecer, depois você vai falar deles pra mim, viu? Certo. O que falar do meu pai? Meu pai é uma pessoa que teve uma grande influência na minha vida, no meu caráter, nos bons exemplos que eu tive. É uma pessoa que trabalhadora, que corre atrás, honesta, que todos gostam, é uma pessoa que é muito bem vista por todos, uma pessoa boa, com coração bom. Então, uma pessoa que só me deu bons exemplos na vida, uma pessoa que gosta de tudo que faz e faz de uma forma muito boa e tem uma força de vontade muito grande para tudo. Então, só tem um exemplo bom para ele, só trouxe exemplos bons para a minha vida e eu amo muito meu pai, desejo que tudo de melhor para ele sempre. Te amo, pai. Beijo. Tem mais um. Tem 2 filhos, né? 2. 2 filhos. Se aparecer o terceiro, não é meu.
Olá, tudo bem? Falar sobre o Juarez é muito fácil. Meu pai, um pai fantástico, um pai dedicado, um pai trabalhador, um pai sempre esteve presente na minha vida, sempre pautou princípios como educação, trabalho, família, e hoje ele pôde me ajudar muito na construção como sujeito, na minha construção como profissional. Então tenho muito a agradecer a esse pai maravilhoso, esse pai que sempre fez de tudo pela família, tudo, tudo mesmo. Esse pai que se dedicou, que se entregou. Então hoje te amo, pai. Faz parte sempre, fará parte da minha vida. Beijos. Legal. Meus filhos são os meus tesouros, né? Périx, o mais novo, ele tem formação em acadêmica em psicologia, 2008. Ele passou no concurso da prefeitura, 2015. Depois, 3 anos depois, ele afastou. Ele afastou porque ele montou um consultório e a demanda cresceu. E aí ele afastou da prefeitura, né? Eles pedem uma licença, né? Pede licença e hoje ele tem um consultório dele. Ontem ele atendeu até 8h30 da noite. Especializou em autismo, né? E George, o mais velho, o primeiro, ele é comerciante, farmácia, que eu administro a farmácia dele. Fica onde a farmácia dele? A farmácia dele fica no posto Dom Pedro, que é antigo São Jorge, posto BR, daqui para Conquista, antes da entrada para Zé Gonçalves, aquele posto antigo. Sei onde é. Sei sim. Administro a farmácia para ir lá, que eu me aposentei em 2019, aí encerrei a farmácia. Mas são meus tesouros, né? Graças a Deus, nunca fui uma delegacia para responder nenhuma queixa de meus filhos. Meus filhos, minha mulher, graças a Deus, minha família, é tudo para mim. Juarez, a família é bom, né? Família, quando a família ela corresponde, quando ela entra nessa questão da sintonia, né? Eu vi a frase do último filho, pai, eu te amo, né? E família é sobre amor, né? Então, parabéns para sua família. Obrigado. Todas as famílias possam ter a mesma sintonia que a sua. Se não for igual, que seja similar, né? Só desejo felicidade à sua família, a você, sua família e tal. Mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui para abrir um espaço para que você possa também fazer alguns agradecimentos finais, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente, quando chega aqui, a gente acha que vai ter toda manhã, né, para bater um papo. Que pena, hein? Né? Mas eu quero já te agradecer por você ter vindo e deixo esse espaço para você. Zezinho, eu agradeço a você, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Pai Eterno, né? Nos concedeu esse bate-papo, essa prosa, entendeu? Saudável, né? E agradecer a você, que conduziu muito bem essa entrevista, né? Que às vezes eu sou um pouquinho tímido, né? Mas você conduzindo, você com essa simpatia sua, essa competência, me deixou mais tranquilo. Obrigado. E agradecer também toda a equipe, a Kelly Paiva, né? Kelly, sua diretora, a Inácio, o homem que já fotografou grandes personalidades, né? Grandes personalidades do Brasil e do mundo, e toda a sua equipe, né? Graças a Deus, e muito bom esse cenário aqui, maravilhoso. Isso é bom. Obrigado. Graças a Deus. E eu estou aqui nessa rua de conquista que eu vivi aqui muito tempo, né? Desde a minha infância, saí daqui na idade adulta. Eu cheguei nessa rua de conquista, ainda era terra. Era um cascalho, quando passava carro, cobria tudo. Depois veio o asfalto, aí fui depois para outra rua e de lá nós migramos para Planalto. E não importa onde você vai estar sempre aqui com a gente. Eu vou terminar o programa diferente, normalmente eu termino sempre com a mensagem. Mas por eu gostar tanto de literatura, eu queria que você fizesse um recinto de cordel, se você estiver por aí. Você consegue? Faço. Esse cordel aqui, o diretor não vai cortar não, viu? Vai não. Não corta gente, não. Vamos terminar diferente hoje, viu, gente? Vamos com literatura de cordel. Não vai cortar não, viu? Vamos lá. Os grandes cordelistas foram Patativa do Assaré,
faleceu, Patativa do Assaré, que ele escrevia, ele lia, mas não escrevia. Patativa, Braulio Bessa é um dos cordelistas, o grande cearense, tem um paraibano, Gessié Quirino, que é cordelista também, poeta, cordelista, compositor, certo? Chico Pedrosa, e Chico Pedrosa ele fala assim, ó, chamada Dama da Noite. Vou tentar aqui. Quando o processo mental se espalha na colmeia do juízo, eu desconheço quem afugenta a ideia que está no pensamento. Eu mesmo só me contento depois que estou saciado, e assim todos são os seres que de haver e deveres com esse mundo intrigado. Eu daria tudo só para ter o teu direito de falar ao mundo inteiro o que pensa ao teu respeito. Meu desejo é te agarrar com minhas mãos, te apertar, até de ver dominada, para pagares com castigo o que fizeste comigo durante a noite passada. A noite, apesar de quente, era calma e eu estava repousando em minha cama, quando alguém se aproximava e esse alguém eras tu. Roçaste no meu corpo nu, em mim que estava despido, me enxeraste, me mordeste, de tal forma que me envolveste que estou esmorecido. Ainda não satisfeita, deixaste nos meus lençóis as incontestáveis provas do que houve entre nós. E seu mínimo pudor, manchaste meu cobertor com a sede voraz. Se saíste manhosamente, talvez para outro mostrar o que é capaz. Planejaste muito bem o modo de me envolver, cantaste no meu ouvido, me fazendo adormecer. De manhã, quando acordei, toda a casa vasculhei, na ânsia de te encontrar, mas confesso foi vão. Só os vestígios no chão foi possível contrastar. Hoje à noite em minha cama espero te encontrar, vamos ter uma conversa, não sei se tu vais gostar. Quero olhar na tua cara e saber por que da tara que tu tens para perturbar. Vou arrochar o teu pescoço até tu cantares grosso, ou talvez mais nem cantar. Todo o teu corpo será por minhas mãos comprimido, só assim receberás o castigo merecido. Invasora, desalmada, perturbada, tarada, insaciável, vulgar, magricela sem futuro. Sanguessuga do escuro, hoje tu vais me pagar. Não haverá parte alguma do teu corpo ou região em todos os meus dedos. A noite não passarão, só deixarei quando vi o sangue quente a sair do teu corpo dana imunda. Só assim te vingarei de ti pelo que passei, muriçoca vagabunda. A todos vocês uma boa semana.